Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao podcast Base Ácida. Como sempre, Murilo Naldi, meu parceiro de todos os episódios. E hoje nosso convidado é o Eric. O Eric é o head coach da Fábrica de Nadadores. Uma vasta experiência como atleta de natação, como técnico de natação. E vai conversar com a gente hoje sobre o esporte, sobre a parte de natação para pessoas que querem melhorar o condicionamento físico, natação de competição, diferença de atletas e pessoas normais e começando, aí pela experiência e pela história de vida dele, trabalhando tanto na área pública quanto na área privada, etc. Então, sem me alongar, Eric, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês, contar um pouquinho sobre a minha experiência com natação. A natação entrou na minha vida de uma maneira inesperada e nunca mais saiu. Hoje eu consigo, através dela, ajudar muitas pessoas que precisam de algo a mais, para recuperar a qualidade de vida, ou até mesmo para as crianças, que a gente atende muito hoje. E desenvolvemos não só a parte da saúde, mas também a parte educacional através do esporte. Bacana. Eric, a tua formação, você é professor de educação física, como que foi a tua vida de atleta, como que isso... Sim, eu sou formado em educação física, tenho especialização em treinamento esportivo e desenvolvimento motor. A natação, como eu vinha falando aqui, quando criança eu tive sérios problemas de saúde relacionados, muitos deles, à obesidade, pré-diabetes e depois eu tive um problema ortopédico no quadril que se chama leg perts. Foi um escorregamento da cabeça do fêmur e que comprometeu aí a minha marcha, estava com 11 para 12 anos de idade. E eu tive que passar por cirurgia por conta disso. E na época eu precisaria emagrecer 23 quilos para eu poder, com o pino que estava ali no meu quadril, para eu poder voltar a andar com aquele pino, eu precisaria perder esse peso. E para minha, na época, triste surpresa, a médica me mandou para a piscina. Eu odiava a piscina, até porque eu era muito acima do peso, então muito tímido, eu tinha vergonha de ficar sem camisa na frente da minha mãe, quanto mais ter que entrar numa piscina. Então, não gostava nem um pouco, mas não tinha o que fazer. Comecei ali a natação como o único esporte que eu podia fazer naquele momento para perder peso e recuperar minha qualidade de vida. E isso foi possível, em pouco tempo eu consegui bater a meta. E depois claro que primeiro veio a parte da vaidade, da adolescência ali, que me despertou um interesse muito grande de querer continuar fazendo aquilo tudo. Mas na sequência começou a vir o desejo de competir, de me tornar atleta. Eu sempre gostei muito de esportes, e todos os esportes, assisto todo tipo de esporte que passa na televisão. Mas a natação não era o caso. Depois disso, vendo que eu estava me desenvolvendo bem na natação, eu quis arriscar e ir um pouco além, treinar, me desenvolver e começar a competir. Não muito mais tarde do que isso, essa carreira de treinador também entrou na minha vida, que foi o que me levou, inclusive, para a educação física. Eu tinha dúvidas ainda se realmente é a educação física que eu gostaria de fazer, mas desde muito cedo eu comecei a interferir e participar desse processo de treinamento de algumas crianças aqui mesmo na cidade de Maringá. E isso me despertou um interesse muito grande em fazer educação física e seguir fazendo isso para frente. Aí depois veio experiências de tudo quanto é tipo, tanto com a natação, que busca aí uma qualidade de vida, quanto com a natação competitiva. E são duas coisas bem diferentes, né? Duas coisas bem diferentes. Natação é um esporte sensacional porque eu digo que é o único esporte vitalício, Então, às vezes as pessoas que não entendem muito dessa modalidade não observam isso. Mas hoje nós temos bebês na piscina. Eu estou com uma filha agora de 1 ano e 4 meses. Ela começou com 4 meses já dentro da piscina. E se ambientam muito bem esse meio líquido, até porque acabaram de sair ali do útero, Mas nós temos nas escolas de natação senhores e senhoras com
com mais de 90 anos de idade. Já acompanhei senhores já próximos de 100 anos de idade, com uma autonomia muito preservada, que é uma coisa muito importante, por conta dessa prática longeva da natação, regular. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, Murilo? Da qualidade de vida e longevidade, né? Porque a medicina vai fazer a gente viver bastante, mas a qualidade de vida que a gente vai ter nesse processo é muito mais dos hábitos construídos durante a vida, né? E a natação, com certeza, pode ser uma opção bem bacana, né? Inclusive, nadamos com um senhor lá em Minas, né? No Minas Tênis Clube, que foi uma experiência muito legal para a gente também. Sim. É um senhor já de 80 e... não me lembro exatamente. 86, né? 86, 87. Por aí a idade dele, né? Caminhando tranquilamente sozinho, se vestindo sozinho, pulando de ponta na piscina, né? Uhum. E nadando relativamente rápido, né? Para a faixa etária dele. Mas é um senhor que teve a natação presente na vida dele toda. Qual que é o nome dele mesmo? Não me recordo. Mas agora. ele já foi presidente da federação, tudo, né? É o atual presidente. Ele é o atual presidente. Da Federação Aquática Mineira. Mas o que eu acho muito interessante são histórias de senhores e senhoras que conheceram a natação assim como o que aconteceu comigo. É comum que aconteçam isso com as pessoas já com 50, 60 anos de idade, né? Delas precisarem recuperar a qualidade de vida e a natação aparecer para elas como uma indicação médica. E é legal que eu acompanhei senhores e senhoras que aprenderam a nadar com mais de 50 anos de idade. Uma, inclusive, que foi muito longe, aprendeu a nadar com 58 anos de idade, por problemas de peso, coluna e também para a saúde mental. E tomou um gosto pela natação depois de aprender e virou competidora da natação Master, que até isso a natação proporciona, né? As competições Masters que nós temos hoje, Brasil afora, pelo mundo afora, são competições muito saudáveis. O ambiente é um ambiente muito saudável. É diferente do ambiente comum competitivo que a gente conhece, que muitas vezes é insalubre, né? É um ambiente gostoso, é um ambiente acolhedor. Muitos entram para a natação, conhecem a natação competitiva já com uma idade avançada e delas não saem nunca mais. Isso foi... Né, o Benício e a Helena nadam contigo, né? Fazem parte da fábrica e tal. Isso foi uma das coisas que me chamaram muita atenção. Como o ambiente da natação é um ambiente de competição, claro, mas as arquibancadas são muito tranquilas, o pessoal que acompanha é muito tranquilo, a cobrança em cima das crianças e a expectativa em cima do resultado também é muito diferente, né? A gente vê outros esportes, por exemplo, futebol, né? que tem competições de crianças bem pequenas ainda, os pais muito mais empolgados ou empolgados demais com relação aos filhos competindo. Sim. E isso eu percebi que na natação é muito diferente, né? Até porque também, né, na época do handball também as torcidas são um pouco mais calorosas, assim, né? Um pouco mais entusiasmadas demais. E na natação é muito mais tranquilo, né? A gente sente que existe a competição, existe a torcida, mas o ambiente é realmente muito familiar, né? A gente acabou participando ali da arquibancada das competições. Hoje tem amigos em Cascavel, em Curitiba, do pessoal que nada contra as crianças, que a gente conhece os pais, vai conversando, vai todo mundo se entendendo ali, mesmo os filhos competindo ferrenhamente ali dentro da piscina, né? Então, é diferente. A natação eu achei um esporte diferente. Então, é realmente isso que você observou. É claro, a competitividade também existe, uma competitividade relativamente forte, mas é um ambiente, eu acredito que isso está muito ligado à cultura já da natação, né? Eu até brinco, né, com os atletas, com as crianças ali, que quando eles se conhecem dentro de uma equipe de natação, provavelmente aqueles amigos que eles estão fazendo ali são os amigos que vão acompanhá-los o resto da vida. Porque eu digo que só um nadador para entender o outro, né? É um esporte muito diferente dos demais, e quando às vezes precisamos falar com quem não é da nossa área sobre determinados tipos de treinamento, sobre a dedicação empregada para tudo isso, as pessoas às vezes que estão do lado de fora não entendem, né? O porquê de muitas coisas.
Mas o nadador, ele se envolve tanto com isso, as famílias se envolvem tanto, e dali surgem grandes amizades que vão aí para a vida toda. O Eric, já entrando então nessa parte de treinamento, de coisa, explica pra gente o que é a fábrica de nadadores, quem que são o Brete, teu sócio nessa empreitada aí também, como que vocês chegaram nesse formato da fábrica e como está sendo a experiência, né, de sair de uma área pública, entrar de cabeça nessa parte privado. Sim. E também como está sendo, né? Quais são os novos planos, assim? Porque eu como meus filhos nadam na fábrica, eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente está bem feliz com o trabalho e torcendo e acompanhando e vendo, principalmente porque a gente vê a evolução dos nossos filhos, não só na parte de competição, mas a parte de comportamento, disciplina, evolução de coisas. Essa relação de amizade que você falou está muito presente. Final de semana que eles não estão juntos, eles combinam um cinema, combinam alguma coisa para continuarem juntos. Então, assim, eu acho a fábrica fantástica, né? Então, assim, explica para o pessoal como é que foi isso. A fábrica, na verdade, é um sonho muito antigo que não tinha nome, né? Não tinha nome, não tinha não era uma coisa organizada na minha cabeça, mas era um sonho, um perfil, uma metodologia que eu imaginava que algum dia eu iria buscar através de outros locais, outros clubes, né? E com o passar do tempo eu fui entendendo que esse ideal que eu busco, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu não encontraria em nenhum outro local, a não ser que eu criasse, que eu fizesse algo novo, que eu fizesse algo de diferente. Desde que eu comecei a trabalhar com a natação, trabalhei muito em escolas de natação, né? Eu digo sempre que para mim foi mais do que uma faculdade, né? Tudo que eu pude aprender trabalhando em escolas de natação. Eu vejo muitos profissionais que já estão trabalhando aí com alto rendimento que muitas vezes não tiveram a oportunidade de trabalhar com escolas de natação. Acredito que todos deveriam passar durante um período, né, de formação, passar por uma experiência como essa, porque a gente aprende muito. Mas comecei com escola, depois buscando algo maior, trabalhei com associações que representam aí o município, e depois veio uma realização de um sonho também. Só para deixar claro, como que funciona uma associação esportiva, né? Associação de natação dos amigos e pais da natação, né? Que tem em Maringá, tem em Cascavel, tem um monte deles, que é uma associação de pais que usam recursos públicos para montar isso? Isso. Essas associações, a maioria delas são intituladas de APANs, né? Associação de Pais e Atletas da Natação. Temos várias APANs espalhadas aí pelo Brasil, e nada mais são do que grupo, né, de pais, famílias que têm em comum esse apreço pela natação competitiva. Eles se unem para, de maneira organizada, buscar recurso, buscar apoio do município, representar o município, buscar estrutura, né? Mas que, de certa forma, acaba ficando também muito dependente do poder público para que consigam se desenvolver, que é uma das coisas que me chateavam muito, né? Que fez com que eu fosse buscar algo diferente disso. Eu não gostaria, não quero que a minha força de trabalho, tudo aquilo que eu me dedico a fazer, fique na mão da política, digamos assim, né? Fique na mão de uma secretaria de esportes, na mão de um município. Eu quero poder ter a oportunidade de desenvolver aquilo que eu acredito ser o melhor para os meus atletas, independente de onde venha o incentivo que a gente precisa, mas que não pode faltar nada para os nossos atletas. É uma frase que eu uso muito, fazer o que é preciso e não somente o que é possível, né? Então, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, a gente sabe o que precisa ser feito para que a gente consiga chegar nela, por mais difícil que seja. E eu sou focado em fazer aquilo, então, que é preciso que seja feito e não somente o que é possível. Você tinha uma certa limitação dentro das APANs, né? A gente fica muito limitado em relação a isso tudo, né?
Então, são organizações que funcionam bem, mas também fica dependendo muito da gestão atual daquele determinado município, né? Tem uma gestão que é um pouco mais ativa, que incentiva um pouco mais, que tem uma visão diferente. Isso ajuda com que as APANs se desenvolvam bastante. Aí muda uma gestão, daí já vem uma outra gestão que não tem o mesmo foco. Já não tem o mesmo foco, já tem um outro objetivo, e aí as coisas ficam um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas. Durante muito tempo, eu tinha que colocar atletas meus durante o inverno para treinar corrida apenas, porque não tinha piscina adequada para poder treinar, né? Aliás, né, fazer uma ressalva aqui, né? Não tem piscinas adequadas em Maringá para ressediar competições. Isso é um problema que já tem sido colocado pelos pais, pelos pais da associação, por várias pessoas envolvidas, e o poder público não conseguiu resolver. Inclusive o episódio foram feitas novas piscinas em Maringá e não conseguiram deixar dentro dos parâmetros necessários para sediar uma competição, né? Elas são mais curtas, é isso? Exatamente. Isso é um problema muito antigo, né? Volto naquilo que é depender do poder público para que você consiga se desenvolver. Se você tiver uma boa sorte, você vai ter uma estrutura suficiente, muitas vezes, não a ideal, mas a suficiente. Mas isso nem sempre acontece. Eu sou crítico a isso. Eu vejo uma sequência de gestões incompetentes nesse sentido, que fez com que a nossa cidade fosse uma das cidades que mais tem piscina no sul do Brasil para a prática da natação, mas um monte de, como diz, elefante branco, né? São piscinas que ficam paradas durante todo o período do inverno, e ainda assim, quando estão funcionando, elas funcionam em final de ano, tem as férias escolares, tem recesso, então elas ficam grande parte do ano desativadas. E agora o município conseguiu inaugurar 2 piscinas aí, que foram as primeiras nossas cobertas e aquecidas. Isso é fundamental para que a gente possa desenvolver de uma maneira mais eficiente essa modalidade e proporcionar isso também a mais pessoas. Mas tentam explicar o que para mim é inexplicável. Fizeram as piscinas, uma piscina semiolímpica deveria ter 25 metros, conseguiram fazer a piscina com 24,30 metros. Né? Então, assim, 70 centímetros? 70 centímetros. A outra piscina que inauguraram tem um problema parecido com esse. Então, claro que quando a gente vai cobrá-los por explicações, eles têm respostas que na cabeça deles são respostas plausíveis para isso. Mas para eu que vivo esse esporte, que entendo desse esporte, são respostas que jamais vão me convencer. E, além de tudo, a perda de arrecadação das competições, né? Voltamos agora da competição do Sul Brasileiro em Curitiba. Eram quase 700 atletas. As famílias de todos esses 700 atletas pagando hotel, pagando refeições, pagando transporte. Ou seja, trazendo dinheiro de fora da cidade para dentro de Curitiba. Entre atletas, comissão técnica, arbitragem, todo o pessoal que trabalhou para que a competição acontecesse, e as famílias, né, que viajam, tínhamos lá quase 2.000 pessoas envolvidas. Então, são 2.000 pessoas que vêm para a cidade, que, como você falou, que se hospedam na cidade, que consomem na cidade. Então, isso movimenta, né, a economia da cidade. E natação é um esporte que envolve muita gente e que tem muita competição. Inclusive, já fui questionado algumas vezes pela presidência da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos do porquê que nós ainda não temos uma estrutura adequada em Maringá, que é uma cidade de grande porte, uma cidade rica, uma cidade muito bem desenvolvida, para que eles pudessem trazer competições aqui. Até porque a geografia da cidade para o mapa do Brasil, que ela é muito favorável, né? Facilita para quem vem do sul, facilita para quem vem da região centro-oeste, norte, nordeste. Hoje, daqui a 2 semanas, na verdade, estou indo para mais um campeonato brasileiro lá no Nordeste. Então, encarece muito, né, a competição para quem sai do sul, e tem alguns ainda viajando de mais longe do que eu estou aqui. Então, Maringá é uma cidade interessante para a geografia, para o cenário da natação competitiva brasileira. E já foi solicitado, mas até então nada foi feito, e esse é um dos motivos pela qual
eu resolvi não trabalhar mais vinculado ao poder público, né? Então, hoje a fábrica ela é 100% privada, mantida pelo esforço dos pais. Cada família aí se esforça para poder oferecer ao seu filho o que é necessário. Não que nós não vamos elaborar projetos de captação, isso agora é o próximo passo, isso vai acontecer, mas ter um projeto de captação, captar recurso público, não significa ser exclusivamente dependente do poder público. Sim. É isso que a filosofia da fábrica não vai deixar, né? Se tivermos aí investimento público, aquela criança vai se desenvolver. Se não tivermos, aquela criança vai se desenvolver do mesmo jeito. Então, porque a chance que uma criança tem no processo de desenvolvimento dela é uma só. Sim. Passou. Então, não podemos deixar contar com, se tivermos aí um bom prefeito, um bom secretário, um bom gestor, essa criança vai se desenvolver, senão ela não vai. Isso eu não quero mais ver acontecendo. E é um sentimento que acho que a grande maioria dos brasileiros todos sentem, né? De você ver que não dá para esperar nada do poder público e quem quiser fazer alguma coisa vai ter que ser pelo meio privado, à custa de alguns sacrifícios, de muito empenho, para que continue existindo o esporte, continue existindo as competições, porque a gente não vê isso do poder público, né? Principalmente na parte do esporte, né? Principalmente no esporte. Mas e como é que acho que é legal você falar como é que funciona a fábrica, porque o Flávio sabe, conhece. Quem está de fora, acho que é legal saber como funciona. Sim. Eu estou aprendendo aqui já um monte aqui, estou interessado, né? Vou ter filho em breve, acho um esporte super legal. E explica pra gente como é que funciona a fábrica. Sim, com todo prazer. Na verdade, esse assunto que nós tocamos nele agora há pouco foi um dos motivos para um start em fazer algo de diferente. Mas a fábrica de nadadores, aliás, depois que eu trabalhei com a associação aqui em Maringá, eu fui embora para Curitiba, realizei um sonho antigo meu que eu tinha desde atleta, que era poder trabalhar no Clube Curitibano, que é uma potência da natação brasileira. E foi minha segunda faculdade, eu digo, porque aprendi muito trabalhando lá dentro. Conquistei muitos títulos ali junto com a comissão técnica e os atletas daquele clube. É um clube apaixonado por natação. É um clube que tem a natação muito forte na cultura deles. Mas em 2020, até por conta acompanhando, né, a vida profissional da minha esposa, a opção foi por voltar para o interior do estado. E eu precisei fazer alguma coisa para que eu não me afastasse daquilo que eu gosto tanto de fazer. E eu já observava há um tempo que a grande maior parte das crianças que nadam no país hoje, elas não estão nos clubes e nas associações. Elas estão nas escolas de natação. Nós temos escolas de natação espalhadas pelo Brasil inteiro. Cidadezinhas pequenininhas que eu fui conhecendo agora. Um exemplo, Lapa, uma cidadezinha do interior ali, fica na região de Curitiba, mas é uma cidadezinha pequena. A cidade conta com uma escola de natação muito boa, com uma piscina, inclusive, semiolímpica, uma estrutura que nem em Maringá e Londrina nós temos, para você ter uma ideia. E são locais que estão escondidos aí, né? E ninguém sabe. Funciona, né? porque é privado. É privado, né? E aí, se você parar para pensar, por exemplo, César Cielo saiu de uma cidade que se chama Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, né? Alguém viu esse menino nadando. Alguém apostou nele ali quando ele era muito criança, quando nem ele entendia direito o que era aquilo, né? E olha o que virou César Cielo. Então, quando eu voltei para o interior, eu e o Rogério Bredet, que é meu sócio lá de Curitiba, que inclusive tem também uma longa vida na natação, hoje ele é diretor executivo da Federação Paranaense de Esportes Aquáticos, mas ele foi atleta do extinto clube Golfinho, era um clube muito forte, que ficava lá em Curitiba, na década ali de 80, 90 mais ou menos. E nós começamos a colocar a cabeça em pensar de que maneira nós poderíamos trazer as escolas de natação de volta, porque muitas há anos atrás participavam desse cenário da natação competitiva. O que fazer para trazer essas escolas de volta, resgatar essas escolas, poder dar às crianças que estão lá a oportunidade, para os que quiserem, de se transformarem em atletas da natação. Para que a gente conseguisse fazer isso, a gente foi entender primeiro por que as escolas
não participam disso. Por que as escolas estão fora, né? Qual era a dor das escolas para que não fosse interessante para elas desenvolverem equipe de natação lá dentro? Descobrimos vários pontos ali que culminavam nisso. Uma delas é que uma escola de natação ela não pode ver o atleta apenas como um atleta. O atleta ali é um cliente da escola também. Isso é uma coisa importante para a escola, né? E todo o cenário de como o esporte competitivo se desenvolve no Brasil não era interessante para a escola, porque a escola é um negócio, é um business, né? Sim. Então eu tive que pensar em uma maneira de que a fábrica de nadadores fosse um business para a escola, né? Um produto a mais que a escola pudesse oferecer e ao mesmo tempo que tudo aquilo que a escola não estava disposta a desenvolver, que a fábrica suprisse isso em relação à metodologia, a trabalho, para que aquela escola pudesse sim receber uma equipe de natação competitiva. Então, as equipes para essas escolas hoje elas são uma extensão das metodologias que elas já têm. A natação, por muito tempo, no desenvolvimento da criança na natação, uma criança que começa ali a nadar com 1, 2 anos, alguns começam com meses, né, como eu te falei, mas a maioria vai começar ali com 1, 2, 3 aninhos de idade, na maior parte dos casos para segurança, né? Essa criança, a natação, só o fato de você entrar na piscina já é uma coisa muito lúdica. Então a criança quer, a criança gosta, né? Tendo um ambiente gostoso, um ambiente saudável, uma piscina desenvolvida para ela, aquecida, tratada, a criança vai querer estar lá, independente do que ela esteja fazendo. Só que vai chegando um ponto, e eu observo que a partir de 8, 9 anos de idade, que a natação passa a ser um esporte muito chato, se não for desenvolvido algo coletivo a essas crianças que ali estão. Então as crianças começam a sair, elas começam a buscar outros esportes, isso é muito natural. Vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai fazer judô, vai fazer outras coisas. E a natação começa a perder. Se você percorrer as escolas de natação do Brasil inteiro, vocês vão perceber que não tem o número de alunos matriculados de 8 anos até, vamos colocar lá, 24 anos de idade, é muito baixo. Então tem muita criança, depois muita gente que começa a voltar depois da vida acadêmica, né? Depois de já formado, onde já começa a fase de estabilidade, e muitos então só vão voltar mesmo quando ficarem mais velhos lá, já com os filhos de novo, enfim, ou quando realmente precisa, né, como a gente estava dizendo agora no início. Então a natação competitiva, ela passou a ser uma extensão da metodologia, porque daí a criança volta a ter interesse por aquilo ali, porque ela está praticando a mesma natação, mas com outro objetivo, com uma outra finalidade. E o ser humano ele é competitivo por natureza, né? Uns mais, outros menos, e tudo isso também, inclusive, precisa sempre ser ensinado e administrado ali junto às crianças. Então, ela volta a ser legal, né? Eles se sentem parte de um time, que é o que realmente acontece. A gente fala que natação é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Porque as performances são individuais, mas o resultado de uma equipe ela depende do coletivo, depende do trabalho do grupo todo ali. Inclusive, existe até estratégias de inscrição de atletas de natação em competição para que você tenha condição de brigar por um troféu, alguma coisa. Então, a natação ganha vida e as escolas cada vez mais têm entendido isso, têm gostado, têm apoiado, têm participado. Hoje nós estamos em Maringá com 2 unidades, uma unidade em Curitiba, uma em Campo Largo. Em Maringá, você tem 2 sedes, né? 2 sedes. Uma na Engapu. Uma na Engapu, na Zona 5, e uma na MG, na Zona 7. Bacana. Que é uma outra coisa importante, né? Quando a gente chega numa cidade, a gente vai sempre buscar ali o que a cidade tem de melhor estrutura privada para poder desenvolver o projeto, para poder desenvolver o trabalho. São 2 escolas bem tradicionais em Maringá, muito, né? Engapu é a primeira escola de natação da cidade, a MG já veio junto ali, inclusive na história das 2 escolas ali, o início delas se misturam, né? E eles têm metodologias próprias que foram desenvolvidas e lapidadas, né? Ao longo de, acho que 37 anos, se não me engano.
Então, são 2 escolas sensacionais para desenvolver isso. E a mesma coisa aconteceu em Curitiba, né? A Amaral, em Curitiba, onde nós estamos, é uma escola muito tradicional de Curitiba, e inclusive de lá já saiu o nadador olímpico, né? Henrique Rodrigues foi um grande nadador que foi revelado e desenvolvido dentro da estrutura da Amaral em Curitiba. Campo Largo, nós estamos na MC, que é uma escola de natação que me surpreendeu, né? Uma academia de escola de natação, mas me surpreendeu eu nunca tinha ido a Campo Largo, para vocês terem uma ideia. E quando eu fui lá para conhecer esse lugar, que eu vi a estrutura que eles têm lá, a piscina que eles têm nesse lugar, eu fiquei de boca aberta. Sensacional o lugar. Um lugar que tem um potencial gigantesco para trabalhar com atletas até de alto rendimento. Não tinha uma equipe ali funcionando. Agora tem. Agora tem, já está tendo procura. Mas já estamos próximos agora de entrar em Cascavel também e aos pouquinhos, a cada ano, a gente vai entrando em mais cidades. Então, vocês instalam a metodologia dentro de uma escola de natação, que já está ali operante, como uma forma complementar para aqueles alunos que estão querendo ir para o lado mais competitivo, é isso? Exatamente. As escolas elas vão até a parte do ensinamento da natação, ensinar a nadar e a qualidade de vida, saúde. A partir do ponto que aquela criança, aquela família quer que a criança se desenvolva além, que ela comece a competir, que ela tenha a natação realmente como um esporte, né? Aí que a fábrica entra. A fábrica entra com metodologia, com o material humano, né? Com a mão de obra, com tudo aquilo. Muita coisa para explicar. A estrutura humana é você e o Brete como os sócios, né? Uhum. Você como o principal coordenador técnico e técnico. Sim. E depois você tem um pessoal que é contratado da fábrica que fazem os treinamentos, né? Exatamente. Eu faço todo o acompanhamento técnico de todas as unidades, né? De todos os atletas. Todo mundo passa por mim. Diariamente eu acompanho as planilhas de treino nossa, faço o encaminhamento dos treinos para todas as unidades, para todos os técnicos, para que eles possam fazer a aplicação desse treino junto aos atletas, né? É uma maneira que eu encontrei para que eu não precisasse estar presente lá todos os dias, que é a maneira tradicional que eu aprendi a trabalhar, né? Como disse há pouco, eu tive que me reinventar no meio disso, para eu me manter trabalhando com isso. Hoje eu não tenho mais, por conta da minha estrutura familiar, eu não tenho mais essa condição de estar presente na borda da piscina todos os dias, como eu tinha alguns anos atrás. Então, eu fui muito abençoado com isso. Inclusive, eu digo que encontrei pessoas sensacionais no caminho, que adoraram a ideia, que compraram a ideia, que estão lá no dia a dia e estão batalhando ali junto com os atletas, que são dedicados a entender e até melhorar aquilo que está sendo repassado a eles diariamente. E o resultado, a equipe é muito nova, né? A equipe está com 1 ano e meio, vai fazer 2 anos em fevereiro, né? Uhum. E já alcançou ali grandes resultados já pelo período que tem de trabalho. Já tá brigando por medalha, já tem algumas medalhas de individuais, está sempre no... e é engraçado que todo mundo hoje em dia para e pergunta, a gente vai com a camiseta da fábrica, os outros pais vão perguntar, mas como é que é? Onde que é? Quem que são vocês? Porque assim... já tem bastante atletas, né? Assim, fomos com 16 atletas nessa última competição? 19. Fomos 19 atletas na última competição. Então, o nome está sendo bem divulgado e eles estão tendo resultados bem interessantes, né? Eric, e nessa experiência da fábrica, tudo, né? A gente falando de esporte de competição e natação para a saúde e tal. Eu já falei para o Murilo aqui, eu já falei para o pessoal que atleta é uma outra raça, né? É um outro tipo de gente. Eu tiro... De vez em quando eu pergunto para o Benício, pergunto para a Helena, quando vocês andaram? Eu falo assim, fizemos 30 piscinas de não sei o quê, mais 20 piscinas de não sei o quê, mais não sei quantas piscinas. Eu falo assim, gente, é muita piscina. Né? A minha irmã acompanha as competições lá em Curitiba, ela fala assim, nossa, vocês estão judiando dessas crianças. Né? E eu queria que você falasse para a gente essa disparidade entre um atleta, né? Porque o volume de treino realmente é alto, né? Eles treinam 6 dias na semana, e 1h30, 2 horas, dependendo do dia, né? E com volume de metros em piscina que assim, para quem não nada, como é o meu caso, absurdo. Sim, é exatamente isso. O que acontece? Para quem não é
um praticante da natação, quando recebe ali uma ficha de um treinamento de natação, muitas vezes a pessoa se assusta, né? São muitos metros, mas assim, existe um processo para que esse adolescente, né, esse jovem, ele chegue até aquele nível, ao ponto que aquilo passa a ser algo normal para eles, né? Passa a ser algo comum para eles. Mas a natação, dentre as peculiaridades, essa de ter esse treinamento diário. No caso, nós na fábrica não trabalhamos com treinamento diário para as categorias pré-mirim e mirim, porque eu sou contra isso. Eu acho que categoria pré-mirim e mirim, estou falando de crianças de 8 a 10 anos, eu vejo que eles têm que ter também a oportunidade de praticarem outras modalidades, não só a natação. Isso é importante na questão do repertório motor, exatamente, né? Como se for do parte de desenvolvimento motor, sim, o maior número de experiências é importante. E é uma fase da vida também que eles têm que se divertir com aquilo. É claro que desde muito cedo eles aprendem, né, o que é o comprometimento, a responsabilidade, mas nós que estamos ali gerindo todo esse processo, a gente tem que ter sempre o bom senso e o equilíbrio, né, não se empolgar com determinado tipo de resultado de crianças ali para não passar do ponto. Porque essa, inclusive, Flávio, eu acho que é uma das principais categorias assim que mexe comigo quando eu falo de fábrica de nadadores, que é o que eu passo para os meus técnicos ali no dia a dia, o que eu tenho muito forte dentro de mim. Dentro de uma grande equipe, muitas vezes os atletas eles são assistidos como números, né? Como uma máquina de trazer resultado, uma máquina de gerar resultado. Em muitos dos casos que eu acompanhei de vários atletas, não vou entrar aqui agora nos exemplos, mas eu via que o lado humano estava completamente desprezado dentro do processo, né? Em relação aos estudos, principalmente, é uma coisa que me chateia. Para mim, atleta ele tem que estar estudando, ele tem que performar na escola também, não somente na piscina. Isso é uma coisa muito falha hoje no Brasil. As metodologias educacionais e esportivas elas não se combinam, elas não se conversam. Então, uma criança, né, um atleta, para que ele vá muito bem na escola, muitas vezes ele tem que abrir mão do esporte, ou vice-versa. Às vezes, para que ele se desenvolva no esporte, ele tem que abrir mão daquela dedicação que ele tem em relação à escola. Esses são detalhes que, dentro da fábrica, a gente não abre mão, né? E isso é um preconceito, um conceito errado, né? Porque assim, dentro do dia dessa criança, ela consegue bem na escola e consegue treinar bem. É muito mais uma questão que eu vejo de disciplina e organização da família e das crianças. Exatamente. Do que eu tenho que treinar, então eu não posso estudar, eu tenho que estudar, não posso treinar. Eu não consigo ver isso como uma desculpa plausível para isso. Eu também não concordo. Eu estive por 2 vezes nos Estados Unidos, aprendi muito lá também com a maneira como eles trabalham o esporte junto à educação, né? É sensacional o que eles fazem lá. E a gente não precisa mais inventar a roda, né? Não. Nós já temos exemplos, metodologias que funcionam muito bem mundo afora. Basta a gente trabalhar duro aqui e colocar isso para funcionar aqui também. Mas voltando ao assunto do porquê, né, de toda essa dedicação, uma das coisas interessantes da natação é que nós somos seres terrestres, nós não somos seres aquáticos, né? Então, tudo que a gente tenta desenvolver dentro da piscina vai dar 5, 6, 10 vezes mais trabalho do que daquilo que a gente desenvolve fora. E muito disso tem a ver com a parte motora, com a parte tátil, sensibilidade. A criança, nessa faixa de desenvolvimento, 10, 11, 12, 13 anos, eles estão ainda com um desenvolvimento muito acelerado dessa parte motora. Então, quanto mais contato ele tiver com a piscina, não porque ele vai ter que nadar muitos metros, ele poderia substituir boa parte do trabalho que eles fazem na piscina para o trabalho seco, né, para o trabalho em terra, para o desenvolvimento do condicionamento físico, mas não é o desenvolvimento do condicionamento físico específico. Quanto mais tempo essa criança fica dentro da piscina, claro que dentro da parte do equilíbrio, que é o que eu digo sempre, né, no passado ponto, mais ela vai se desenvolver em relação à parte motora e sensível à água. Então, isso explica por que a gente vê pessoas já com 30, 40 anos de idade que nadam com uma técnica tão boa,
Porque depois que você aprende é quase que igual andar de bicicleta, né? Depois que você pega o jeito. E alguns que tentam aprender a nadar depois de... Não vou longe não, tá? Aprender a nadar depois de 15, 16 anos de idade e passa uma vida inteira e parece que nunca vão conseguir colocar uma técnica refinada, porque já não consegue ter aquela sensibilidade, aquela percepção de deslocamento na água, do que é uma propulsão positiva, do que é uma propulsão negativa, enquanto eles estão se deslocando na água. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo esse período do desenvolvimento motor da criança para que ela consiga ter essa sensibilidade e levar isso para dentro da carreira dela. E um outro detalhe que, para ver como a natação é um esporte um tanto quanto complicado, né? Deve ter isso também nas outras modalidades, mas na natação é muito acentuado. A criança está em fase de crescimento. Aí você faz um trabalho de ajuste técnico. Você refina, você fica lá, exige muita repetição, muita paciência do praticante e do técnico que está na borda para que a gente consiga chegar no movimento mais preciso possível para aquele nadador. E aí aquele nadador pega um período de férias ali de 15, 20 dias e dá uma crescida, né? Dá um estirão. Quando volta para a piscina parece que desaprendeu tudo, né? Cresceu 1 centímetro, aumentou ali o tamanho da envergadura, cresceu um pouco o pé, a mão, já aumentou a área de contato com a água, ou ganhou peso, né? Enfim, tudo isso vai interferir na percepção que ele vai ter desse corpo deitado na água para se deslocar. Então, quando o nadador ele passa um período sem nadar, e isso acontece, quando ele volta, até que ele consiga novamente recuperar essa sensibilidade motora para fazer ali um movimento eficiente, isso vai levar muito tempo. Então, quanto menos tempo o nadador fica parado, acontece... Ficar longe da água, né? Acontece muito com criança, né? Às vezes as famílias vão viajar, vai fazer uma viagem no meio do ano e por um período maior, ou a criança fica doente, né? Fica um tempo sem precisar. A gente já sabe que quando voltar a gente vai ter um trabalhinho ali para resgatar a parte técnica daquela criança, né? É um período que a gente poderia estar evoluindo, que a gente deixa de evoluir e ainda regride, né? Então a gente tem que passar mais uma vez por tudo aquilo que a gente já passou. E para muita gente isso é difícil de entender, né? Principalmente para os pais que estão envolvidos no meio do processo. Os pais querem ter uma vida normal, poder viajar quando quiser, quando precisar. Hoje não dá para levar meu filho para a natação porque eu estou sem tempo, ou qualquer coisa do tipo. Eles não têm ideia do quanto isso prejudica muitas vezes a evolução dessas crianças, né? E eu falo, Flávio, que atleta de alto rendimento tem que ter pais de alto rendimento junto. Sim. É um esforço diferente para o pai e para a mãe daquele que a criança está tendo. Mas é um esforço tão grande quanto, porque não é fácil. Organizar o dia a dia para poder acompanhar e organizar as caronas, né? A gente tem tem o time carona, que são os 3 guris que vão junto. Né? Então, assim, organizar tudo isso faz parte. Mas eu falo, para mim, eu faço com o maior prazer, porque eu também fui um atleta de handball, né, no caso, mas fui um atleta mediano, mas eu entendo a importância do esporte, né? O esporte e o esporte de competição. Uhum. Porque o esporte em si, como atividade física, fantástico também, se aplica a todo mundo. Mas o esporte de competição é uma outra realidade. Eu falo para o Benício, que esporte de competição é um estágio antes da vida real. Porque ali você vai ter todas as sensações que a gente tem na vida adulta. Trabalho, ganho de desempenho, melhora, né? Eu queria conquistar uma coisa, tenho que me esforçar para conseguir. Às vezes não vai dar certo. Então, lidar com frustrações, não tem nada melhor do que o esporte para isso, porque por melhor atleta que você seja, você vai perder mais do que você ganha. Então, assim, quem quiser pega a biografia do Michael Jordan, ele perdeu mais do que ganhou. Né? Então, aprender a se frustrar, dar a volta por cima, se esforçar mais. Então, eu falo assim, cara, o esporte tem tudo que a gente precisa para fazer um estágio para a vida real. Sim. Né? Então, eu sempre falei para Maria, desde que a gente casou e tal, e pensou em ter filho, que eu falei assim, eu quero que meus filhos participem de competições. Não interessa o esporte, não interessava o que era, mas teriam que fazer um esporte competitivo
para passar por essa experiência, né? Ela forma caráter, forma disciplina, forma grandes amizades, forma... Então, quem nunca foi atleta não consegue ver tão claramente como a gente vê. Né? Então, às vezes, para um pai que não foi atleta anteriormente, ele entende o sacrifício como acima do necessário. Mas, cara, quando você sabe o que o esporte proporciona, o esforço ele é mínimo, porque assim você faz com prazer. Nos Estados Unidos, eles colocam no currículo profissional a vida como atleta. Um atleta nos Estados Unidos, as empresas nos Estados Unidos, na hora de contratar uma pessoa, quando tem lá naquele currículo que essa pessoa foi atleta, e inclusive eles não colocam só lá que foi atleta, eles apresentam ainda ali o nível, né, que ele atingiu na NCAA, no caso, que é o esporte universitário deles, que é muito bom, muito forte, mas na vida deles, e isso faz com que eles pulem na frente, né, que eles passem à frente de muita gente que às vezes não tenha tido isso. Eles reconhecem, eles entendem o quanto a cabeça de uma pessoa que teve essa oportunidade de ter sido atleta desde muito cedo, o quanto essa pessoa pode ser diferenciada e útil para a sociedade deles. A parte educacional, Flávio, eu digo, para mim hoje é a principal. Porque desses todos que têm uma dedicação diária, imagina só uma criança, começa com 8, né? Imagina que eles vão nadar ali dos 8 aos 18 quando estiver entrando na faculdade. Alguns vão continuar na faculdade também, mas alguns vão parar ali. Que seja 10 anos. 10 anos de dedicação para a natação. Você está lá todo dia fazendo aquilo tudo, né? Ele tem garantia de se transformar num atleta olímpico ou poder viver daquilo depois disso tudo? Nenhuma. É muito difícil que isso aconteça, né? Tem muita coisa envolvida que vai além da sua disposição para chegar lá. Chega uma hora que no esporte competitivo não é mais você que escolhe o esporte competitivo te escolhe. Lá no alto rendimento é assim que funciona. Eu acho engraçado, né? Porque o pessoal fala assim, você vai colocar tua filha na ginástica artística, ela vai ficar pequena. Eu falo assim, não, criatura. A ginástica artística usa pessoas pequenas que estão no alto nível, porque com uma pessoa quanto menor, ela for mais rápida, ela gira um mortal, entendeu? Ela faz uma cambalhota. Quase então que coloca no basquete, porque a criança porque a criança vai ficar maior no basquete. Fala assim, não, tio, é que lá no alto nível, só quem é mais alto vai ter vantagem para competir. Sim. Então é um barato isso, porque... então. Mas esses que não se transformarem em atletas profissionais, né? Qual o legado que o esporte competitivo, que todos esses anos de dedicação vão deixar para a vida deles? O que eles vão fazer com isso depois que pararem, né? O Ricardo Amorim é um exemplo, né? Ele fala muito frequentemente da experiência que ele teve como nadador também. Então ele fala dessa questão de disciplina, tudo, que isso ajudou ele a ter uma carreira na área da economia mais tranquila, porque realmente para mim é esse esquema do... Você imagina, né? Todo posto de sucesso exige uma dedicação além, senão todo mundo teria. E isso é uma coisa que eu não digo que ninguém nasce com isso, a gente desenvolve isso ao longo da vida. E essas crianças elas já estão aprendendo desde muito cedo, né? Você tem que marcar um treino 8 horas da manhã, num sábado ou num feriado, e eles querem o resultado que eles querem, eles vão estar lá. Já situações onde a gente marca o treino 6 horas da manhã num feriado, né? E os atletas estavam lá. E muitos dos que não estão, às vezes, não é porque o atleta não queria, mas porque o pai e a mãe não quis, o pai e a mãe não permitiu, né? Mal sabe o pai e a mãe do mau exemplo, do prejuízo, né, que isso traz, né, para a vida dessa criança que está em desenvolvimento. A gente ensina que se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar para conquistar aquilo, né? Tudo muito meritocrático. E agora você ter a oportunidade de aprender isso desde cedo, né? Na competição passada que você estava lá junto, eu tive uma conversa com os atletas que falavam sobre resiliência. E ali tinham atletas, crianças, né? A gente chama de atletas, mas estão aprendendo ainda o que é ser atleta.
Ali tinha os mais novinhos com 9, mas a maioria estava com 11, 12. Já tem um bom entendimento daquilo que a gente passa. E eu perguntei para eles o que era resiliência. E muitos, para não dizer todos, ali naquele momento não sabiam me responder o que é resiliência. Eu disse para eles, resiliência é algo indispensável ao sucesso. Quem quiser ter sucesso em qualquer coisa na vida vai ter que ser resiliente. Mas o que é? Daí eu dei para eles o prazo de um dia, no meio da competição, para eles pesquisarem, né? Porque essa geração, eles querem tudo pronto, né? Diferente da nossa, que tinha que ir para a biblioteca, achar o livro, nunca viram uma tudo, Barça. né? Para daí eles querem tudo pronto. Por mais que eles tenham facilidade de acesso às informações, eu estimulo eles sempre a buscar as respostas para que eles leiam, para que eles façam uma primeira interpretação, para na hora que eu vá falar mais sobre aquilo, eles tenham uma opinião pré-formada. Aí eles pesquisaram, no outro dia foi bem legal, né? Vários ali, quem quer responder? Vários ergueram a mão. Então, assim, foi bem legal. E aí eles me falaram o que era, né? E aí eu fiz uma pergunta para eles, e como que a gente desenvolve isso? Eu já falei, vocês querem ter sucesso? Sim, queremos. E falei que para ter sucesso vocês têm que aprender a ter resiliência. E vocês me falaram agora aqui o que é resiliência. E como que vocês vão ter que aprender a fazer isso? Aí ficou aquele silêncio, ninguém sabia dizer como, né? Aí alguém sempre arrisca uma resposta ali, superficial. Mas eu falei, não tem como você aprender a ser resiliente sem passar por situações difíceis, sem passar por situações, eu acho pesada essa palavra, nem concordo com ela dentro dessa nossa manifestação de atuação, mas sem passar por situações de fracasso, de tristeza, né, de dor. Como que você vai aprender? Você leu no livro o que é resiliência. A criança, então, agora ela entendeu ali, ela me contou ali o que é resiliência. Mas ela ouviu falar, você não desenvolve resiliência só de ler o que é. Você precisa viver aquilo tudo, né? Você precisa passar... Em bom português tem que se ferrar um pouco antes, né? Então, aí eu falo para eles e para os pais. A gente sai daqui com eles, com essa criançada, para uma competição. Tem duas coisas que podem acontecer. Ou ela vai ter o sucesso e vai ganhar, vai conquistar o resultado que ela esperava, ou ela vai aprender. Porque o grande aprendizado não vem quando você sobe no topo do pódio com a medalha de ouro no peito. Ainda assim, a gente tenta. Eu sempre sento com eles ali e falo, olha, aproveita o momento agora, curte o seu momento, divirta-se, mas com o que você fez até hoje, você chegou até aqui. Para dar o próximo passo agora, se fizer a mesma coisa que você fez até agora, daqui você não sai. Então, o que é que a gente vai fazer daqui para frente para você continuar evoluindo, né? Mas a maioria das grandes lições que acontece vem no momento de frustração, onde a criança vai nadar e o resultado não vem como esperado, né? E é um esporte de detalhes, né? Muito. Sim, então... Eu lembro uma competição que o Benício foi, ele é muito bom de saída no costas, assim, ele pula bonitinho, faz um negócio bem bonitinho. E ele errou. Aí ele terminou a prova, não saiu o resultado que ele queria. Ele tinha acabado de ganhar uma medalha na competição anterior. Aí ele estava todo empolgado, você errou, daí ele saiu todo frustrado, né, assim, magoado e tal. Eu falei assim, cara, o que aconteceu? Tá, errei na saída e tal. Eu falei assim, o que dá para fazer? Agora já foi. O que você pode fazer? Não, da próxima vez você arruma melhor, conversa com o árbitro para ver se está tudo fixadinho, certinho. Aí toda competição que ele vai agora, ele vai lá, puxa o negócio, que tem, né, a base para eles colocarem o pé, ele vai lá, confere, para não correr o risco de errar o mesmo problema que ele errou da outra vez. E eu acho isso muito fantástico, cara, porque assim, a vida você vai errar sempre. O grande segredo é errar erro diferente, né? Assim, não errar o mesmo erro várias vezes, né? Então, eu acho muito... Eu falo para Maria, estar do lado de cá como pai e como espectador é muito legal. Porque, assim, quando você vê a coisa... Eu consigo ver com o olhar de professor de educação física, de técnico e tal, mas, por outro lado, é legal ver a evolução do teu filho, entende? Assim, sim. E, como eu te falei no começo, não só na parte esportiva, mas em todo o resto, né? E então, nesse caso em específico, a parte emocional também, né? Que é um grande desafio para essas gerações novas que estão vindo aí. É a geração que tem tudo pronto, que tem tudo fácil, né? E aí chega numa situação que as coisas saem do controle e você pode
ter quanto dinheiro for, não interessa. Se você não bater na frente, você não vai ganhar a medalha de ouro. Entendeu? Cara, o esporte é fantástico. E aí a criança, muitos, né, normal nessa fase aí, alguns até mais velhos, quando não se desenvolvem direito, ficam ali, quando não são orientados, né, como deveriam, chora, se desespera, né, por conta daquilo tudo. Então até isso, né, é uma oportunidade que a gente tem de ensinar eles a manter a calma, a se equilibrar, a refletir sobre... Eu falo, né, eles saem chorando da prova, saem chorando um monte, normal. As crianças falam, tá, você está chorando um monte e quando chora um monte eles vão deixar nadar de novo? Como é que funciona? Né? Quando chora muito eles dão uma medalha, que é o que você está querendo, como é que funciona? Né? Eles não sabem nem explicar, né? Chorar, perder o controle não vai te ajudar a resolver o que acabou de acontecer. Então agora respira, pensa aquilo que você errou, aquilo que você gostaria de fazer melhor, e agora já começa a preparação para a próxima. Quanto mais tempo você ficar aí chorando, triste, focado naquilo que você não conseguiu fazer como deveria, mais tempo você está perdendo, está deixando de se preparar para a próxima que vem pela frente, né? Então, de novo, né? Como que você desenvolve isso com uma criança, com um adolescente, se não for nesse meio? Não tem. Não tem. Eu posso falar com certeza que não existe outra forma de você fazer isso que não seja pelo esporte. Que não tem risco, que não tem dano, que... a frustração ela vem dentro do ambiente controlado. Né? Onde essa frustração ela vem, ela tem que lidar, mas é dentro de um ambiente controlado, que ele não vai ter nenhum problema físico, mental, que seja grave. Né? Então, assim, é realmente um laboratório. Cara. Vamos testar, vamos ver se eu aprendo, o que faz, e vou tentar de novo, e se der errado de novo, eu tento de novo, e vai aprendendo, e vai errando erro diferente. Não tem nenhuma outra opção na nossa vida que seja que você consiga se colocar à prova, assim, eu consigo ou não consigo fazer alguma coisa, eu sou bom ou não sou bom fazendo alguma coisa, e se eu não sou bom, eu posso tentar de novo até ficar bom. Não tem. Né? Na escola não foi bem, você é prova de ano, você perde um ano do teu currículo ali, né? Ou eu fiz duas faculdades, eu fiz uma faculdade antes de escolher educação física, então a Maria Fernanda também fez uma faculdade antes de escolher arquitetura. Então, se colocar para não mudar de ideia, tentar fazer e errar e voltar e se frustrar, o único lugar que você consegue fazer isso controlado, sem risco, é dentro do esporte. Até dentro disso, Flávio, tem uma questão na nossa metodologia que eu faço questão de trabalhar, porque eu quero que o esporte tenha um valor significativo na vida de todos que estão ali com a gente. Muitas vezes as crianças, quando elas estão passando por um processo dentro da carreira onde ela não consegue ter o resultado que ela gostaria, tem muitos ali que se esforçam, né, que estão ali todo dia, estão batalhando, estão lutando e não conseguem, o resultado não vem. Simplesmente são fases assim que realmente é difícil de desenvolver. Todo mundo passa por isso. Ninguém está livre disso. E às vezes o pai e a mãe também não suporta ver a tristeza da criança, né? Ver a criança volta da competição toda vez desanimada, chateada com isso. E aí a criança natural, eu já sei que nesse momento ela vai começar a repensar a continuidade nela daquilo ali. Então, às vezes os pais, Eric, meu filho ou minha filha está pensando em parar, não sabe mais se quer isso tudo. Eu falei, então vamos ver se está no momento dela parar. Como assim, se está no momento dela parar? Eu não posso deixar uma criança que está passando por uma fase difícil, onde ela não conseguiu bons resultados, parar naquele momento. Porque nós estamos ensinando para ela que você faz alguma coisa, mas se não der certo, você para e vai fazer outra. E as coisas não podem ser dessa maneira. Então, quando acontece isso, eu falo assim, então vamos lá, o pai e a mãe tem que apoiar. Às vezes o pai e a mãe não entendem e a gente perde. Eu vou até o meu limite como técnico, Sim. né? Mas eu chego, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta para a gente bater. Vamos colocar uma meta. É claro que daí eu tenho todo o bom senso de colocar uma meta... factível, né? Sim, uma meta real para aquela criança em específico. Vamos colocar essa meta aqui, e aí quando você bater a meta, aí você pode parar. Você vai lá, nós vamos treinar, eu vou te acompanhar, vou estar junto com você, você vai competir, a hora que você conseguir fazer isso aqui, e essa meta muitas vezes eu gosto que venham deles, né? Eu quero que eles participem, não sou eu que vou ficar colocando para eles, a gente só ali é um mediador de tudo isso aí.
Bateu a meta aí, na hora que você sair da piscina, você pode falar, agora deu porque pra daí, mim, fechou. Né? Porque daí a decisão não está... pautada, né? Não está pautada numa emoção, né? Está pautada numa... Ele aprendeu uma coisa muito importante, né? Que é não desistir diante das dificuldades. Sim, dificuldade então, vai ter sempre. Isso é fantástico no esporte, né? Principalmente no mundo de hoje, onde ninguém está preparado. O Murilo já está convencido, já pode fazer matrícula. Adorei, eu estou aprendendo pra caramba. Então, isso é uma coisa super importante no meu ponto de vista, porque, de novo, né, a gente consegue fazer isso através do esporte e isso vai acompanhar depois a vida inteira. Isso aí vai voltar na cabeça dessa criança que é um futuro adulto o tempo todo. Sim. Né? Ele vai se deparar com situações difíceis lá depois na sua vida profissional ou até mesmo no ambiente do lar, né? Às vezes no relacionamento a gente passa por muitas situações difíceis e ele vai se lembrar dessa lição, né? Para poder segurar as pontas e passar por aquilo que precisa ser passado, que precisa ser superado. Não posso deixar simplesmente que ele abandone. O que acontece muitas vezes é que quando ele bate a meta, aí ele resgata às vezes essa motivação, essa alegria dele, quer ir além, ele vai querer a próxima meta. E muitos, inclusive, se perdem, que é uma coisa também que a gente cuida muito dentro da fábrica para não deixar acontecer, porque erram, inclusive, na hora de estabelecer os objetivos e as metas. A criança, ela é sonhadora, né? Sim. A criança está vendo o Adam Pearce, a Katie Ledeck, o Michael Phelps, que agora parou, né? Na televisão, eles estão se imaginando daquele jeito daqui a alguns anos, né? Como se fosse alcançável para todos. E, às vezes, ela não tem uma orientação dentro de casa, do pai e da mãe, que ensine, é isso que você quer? Então, vamos de trás para frente. Então, para ver quais são os degrauzinhos que a gente vai ter que subir um a um desde onde a gente está agora. Então, o que eu quero dizer com isso? O pai e a mãe, que tem muito tempo ali junto com a criança, e tem pai e mãe que se empolgam dentro do processo e estipula, coloca ali para a criança um desafio muito grande. Uma coisa que é atingível a longo prazo, né? Isso é um problema muito, muito grave. Isso acontece muito. Uma criança, ela tem que ser orientada para que ela tenha, assim, uma meta de longo prazo. Isso tem que ficar claro para ela. Mas ela tem que ter, é natural da fase de desenvolvimento que eles estão, emocionalmente falando, ela tem que ter uma meta que ela possa bater semana que vem. Uma meta que ela possa bater no mês que vem. Se você coloca uma coisa muito distante e ainda você chega lá e corre o risco de não bater, a outra oportunidade vai vir muito lá além, ela se perde no meio do processo. E é muito engraçado isso, porque acho que é comum do nosso consultório também, tanto meu quanto do Murilo, né? A pessoa chega acima do peso e fala assim, nossa, eu preciso perder 20 quilos. Aí você fala assim, pô, mas 20 quilos, né? É bastante peso. E perde o foco no que é que você tem que fazer para isso. É o que você falou, de quebrarem de trás para frente, como que você cria pequenas metas, pequenas tarefas que ele tem que cumprir diariamente, né? Então, eu falo assim, você precisa perder 20 quilos? Cara, então primeiro você precisa comer mais frutas, mais vegetais, colocar um exercício no teu dia a dia. Depois que você fizer isso, aí a gente vai ver quantidade de calorias, quantidade de tipo de treinamento, para depois a gente ver quanto perdeu, qual que é o percentual de gordura, porque as pessoas querem pular etapas. E isso no esporte não existe pular etapa, né? Eu falo, né? Não tem como. Você quer cumprir alguma meta? Você quer cumprir alguma coisa? Você quer realizar alguma coisa? É o que você vai fazer hoje, agora, nesse minuto, depois no próximo. Né? Então, até comentei com o Lourenço e com o pai dele, e falei assim, cara, agora você precisa treinar todo dia para corrigir técnica. Não tem mais competição. É todo dia ali na piscina para melhorar a técnica, porque é um garoto que ele é alto, né? Ele tem uma genética privilegiada. Só que ele começou a nadar faz 6 meses, acho. É, mais ou menos isso. Né? Então, assim, ele está empolgado, gostou, se enturmou e tal. E cria-se todo jovem atleta que tem uma genética privilegiada cria uma expectativa muito grande, tanto de técnicos quanto de adversários, quanto de pais, etc, etc.
Eu estou até abrindo aqui, Flávio, uma recomendação de leitura, né? Eu não sei se os jovens vão assistir o nosso podcast, eu vou estimular para que sim. É um livro que eu tenho presenteado a alguns atletas nas oportunidades que eu tenho. É um livro que se chama Arrume Sua Cama. Já ouviram falar desse título ou não? Não. Eu uso a palestra do Marechal, militar, do Marechal William. Sempre falo pro pessoal. Ele deu uma palestra para formandos de uma universidade, não me recordo o nome aqui agora. E ele fala sobre arrume sua cama, né? E aí eu fiquei curioso, vi um trechinho da palestra que justifica o porquê que ele estava falando sobre aquilo. E aí depois o livro dele fala, né, resumindo aqui, né, que é muito comum, todo mundo quer fazer coisas grandes, mas não são capazes de fazer as pequenas. Né? Para que você faça algo grande um dia, você tem que fazer muitas coisas pequenas, a começar por arrumar sua própria cama, né? Por isso que ele dá o exemplo de arrume sua cama, né? Uma coisinha tão pequena, simples de fazer no dia a dia, e muitos não fazem, né? E é legal que a parte psicológica desse negócio, que assim, arrumar a cama nada mais é que uma tarefa, como qualquer outra tarefa. Toda vez que você cumpre uma tarefa, a gente tem uma recompensa de dopamina. Fala assim, parabéns para mim, consegui cumprir uma tarefa. Né? Então, se cumprir uma tarefa, você ganha aquela dose de falar assim, olha, eu sou capaz de fazer alguma coisa, sou capaz de cumprir uma tarefa, e isso te deixa mais pronto para a próxima tarefa. Né? Então, essa é a grande sacada. Porque, cara, toda vez que eu cumpro alguma coisa, sabe, fazer o check, que você faz fiz o check nisso aqui, terminei, está pronto, está concluído, isso te traz um certo prazer, isso te traz uma realização. Aí você quer fazer a próxima, aí você quer fazer de novo. E eu sou o cara do check, eu adoro check, desde a época de residência, eu funciono na base do check. Então sempre a lista de tarefinhas, bolinhas, aí vai cumprindo, check. Para tudo eu uso cara, isso. E é uma delícia, é muito né? bom. Meu prazer é ver as bolinhas todas preenchidinhas ali, tudo check. Né? E é o foco no processo, né? No consultório é assim, é o processo. Quer perder 20? Essa é a tua expectativa? Perdeu 2? Pô, legal, tá no caminho. Tá no caminho. Não fica mirando no 20, porque aí frustra, aí dá errado, aí tá muito longe de atingir, aí quer chegar do dia para noite. Não dá. Para que seja saudável, tem que ter foco no processo. E tem que ter, eu acho que tem que ter sim, dentro do planejamento, os objetivos de longo, médio e curto prazo. Mas tem que ficar bem claro, né? Acontece que tem pessoas que elas são obcecadas pelo objetivo final. E elas não têm aquela satisfação em estar cumprindo o do dia a dia. E aí entra mais uma vez a questão do porquê que é importante aprender isso desde muito cedo. Porque alguns passam uma vida, uma infância, uma adolescência, sem ter que lidar com isso. Aí quando se vê na vida adulta, isso é fundamental, é necessário. Mas não aprendeu a fazer isso quando jovem, então isso gera um esforço muito grande e muitas vezes a pessoa nem consegue fazer mais. E isso se reflete na sociedade. Hoje a gente vê o pessoal, pego sempre educação física como referência, mas assim, o pessoal não quer estar no chão da academia, trabalhando como professor de sala da academia, sala de musculação, que seria o primeiro emprego pós-faculdade, né? E daí eles querem direto ser personal. Assim, cara, tudo bem, né? Não tem segredo ser personal, tudo bem, mas, cara, se você ficar ali no chão da academia, ali, atendendo vários tipos de pessoas diferentes, conversando com vários tipos de pessoas diferentes, várias habilidades motoras diferentes, você aprende muito. Né? Assim, cara, eu sou muito grato pelo tempo que eu fiquei dentro da academia, cara, trabalhando na sala de musculação. Paga uma merreca, mas assim, o que você aprende é fantástico, né? É uma extensão da faculdade, né? Seguindo aí já para a gente encaminhar ao final, aí todo mundo tem que seguir. Quais são ali, o que uma pessoa precisa para iniciar na natação? Primeiro como atividade física e o que precisa para entrar numa equipe de competição? Né? Aí em termos de o que é o mínimo necessário para você ser um atleta de natação? Vamos lá, em se tratando de natação, qualquer um pode. Como eu falei, é um esporte vitalício, extremamente democrático. Né? Então, às vezes algum atleta liga para mim, não vou poder treinar porque eu estou com uma dor no pé. Mas a mão direita está mexendo?
Ah, tá. Então você vai para a piscina e vai mexer a mão direita e vai deixar o pé esquerdo parado, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele é uma modalidade que respeita como posso dizer, as individualidades de cada um. Uma senhora, um senhor acima do peso, já ou com alguma sequela eu ia tocar nesse ponto aí. Ao longo da vida, né? Vai fazer o quê? Vai fazer vôlei, basquete, futebol? Ou vai ter que ir para um ambiente de academia? Às vezes não é um ambiente também que ele goste, né? Ou naquele momento apropriado para ele, por conta do impacto, ou do risco de queda. Exato. Né? Então vai para onde? Vai para a piscina. Vai para a piscina, porque a piscina respeita tudo isso. Né? Quando a gente está na água, a nossa pressão interna ela é ajustada pela pressão da piscina, nossa temperatura interna é controlada pela temperatura da piscina, a recuperação ela é muito mais rápida após um estímulo, pelo fato de nós estarmos com o corpo imerso, até mesmo também por você horizontalizar na água, né? Então é uma modalidade que qualquer um pode praticar em qualquer momento. E além do gasto calórico ser alto, né? Alto. Porque né, você tem resistência no corpo inteiro o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, até fica aqui para quem quer conhecer, gasto calórico alto e você não percebe. Uhum. Não é igual você vai para um parque correr, caminhar, você não percebe, quando você sai da piscina, você não sai se sentindo cansado, pesado, igual quando você faz uma atividade fora. Você faz um esforço tremendo ali, você cansa na hora que você está ali, mas normalmente você sai bem da piscina, né? Você sai revigorado. Sem dores, né? Então, assim... Um treino médio para amador mesmo, um treino perde em quanto em média de calorias? Assim? Muito difícil, variado. né? Por causa do estilo do treino, né? Tem muita variação. É o estilo de treino e a pessoa também, né? Porque, assim, se eu pegar o mesmo treino hoje, você pratica natação ou não? Atualmente não. Se eu pegar o mesmo treino hoje e for fazer eu e você o mesmo treino, você vai queimar mais caloria que eu. Com certeza. Pelo fato de você não dominar as técnicas daquilo lá. Então, a variação é muito grande, de pessoa para pessoa, de homem para mulher. É um gasto calórico considerável. Intenso, né? Tá? Intenso. E... Não, mas aliado, na tabelinha de METs, né? Ela é um dos que mais gasta. Mais gasta. Sim, e depende ainda do estilo que você está nadando. Né? Por exemplo, borboleta. O nado de borboleta, que é o nado temido. Né? A pessoa fala, nossa, eu não gosto. Mas tem uma explicação fisiológica para isso, né? A nossa fisiologia ali, o coração bombeia, as contrações de quadríceps são alternadas na caminhada, na corrida, em tudo. No borboleta ela é simultânea. Aí o abdominal, que em muitas das modalidades é uma musculatura estabilizadora, no nado borboleta ela tem que gerar movimento, né? Deltoide, que às vezes as pessoas não sabem, mas é um grupo muscular de grande volume de sangue, né? Se eu não me engano, fica atrás só de quadríceps, abdominal, porque o deltoide em volume de sangue, ele necessita de mais muito do que o peitoral e do que o grande dorsal, para você ter uma ideia. Então, os nados crawl e costas, você tem uma recuperação de braçada alternada. Borboleta, os dois braços recuperam ao mesmo tempo, fora da água, desafiando ainda a gravidade. Então, tem uma série de detalhes no movimento do nado de borboleta que faz com que seja um estilo de muito emprego da força e frequência cardíaca alta, né? Exatamente. E, consequentemente, de gasto calórico, né? E é um nado bonito, né? A prova que eu mais gosto de ver é o borboleta. Depois que aprende, por isso também, quando aprende desde criança, né? Fica muito mais fácil. Sim. Fica muito mais fácil de fazer. E depois que aprende, você encontra uma eficiência, ainda assim, você se cansa mais do que os outros estilos. Mas até, voltando à sua pergunta, e eu disse que qualquer pessoa pode começar a nadar a qualquer momento, hoje... Para as crianças, muitos pais buscam a natação desde muito cedo por uma questão de segurança. Inclusive, nós estamos agora no mês de novembro, que é o mês onde é dado muita atenção à segurança aquática. Então, hoje é a quarta maior causa de morte de crianças no país, né?
Em países como a Austrália, Japão, a natação passou a ser disciplina obrigatória na escola. Porque o índice de morte por afogamento, mas pensa, a Austrália é uma ilha, né? Sim. O índice de morte por afogamento era muito alto. Então, saber nadar nesses países desenvolvidos faz parte do currículo educacional. Isso é um detalhe super importante. E aqui no país eu lamento muito porque a minoria das crianças tem a oportunidade de aprender a natação aqui, de aprender a nadar. Recentemente, esse ano agora, estávamos em Campo Mourão, num regional. Enquanto estávamos ali com as crianças competindo na piscina municipal de Campo Mourão, naquele mesmo momento um garoto de 14 anos morria afogado numa represa dentro da cidade, né, por não saber nadar. Então, assim, além de promover muita saúde, tem toda uma questão de segurança envolvida que é essencial. Eu falo que, para mim, assim, eu vou bater nessa tecla a minha vida inteira. Saber nadar tem que ser visto como um direito de toda criança. Eu acho que o Estado deveria oferecer isso para toda criança. Toda criança tem que aprender a nadar. Entendeu? Eu acho isso muito importante. É claro. Até para respeitar a água, né? Respeitar a água é um dos principais motivos. Né? Eu falo assim, a gente saber nadar e saber nadar de verdade tem diferença, né? Sim. Então, e as pessoas que não têm noção, elas se enfiam nos lugares, cara, vão nadar no mar, vão na onda, vão na represa, cara, não é assim. Quem sabe nadar mesmo tem uma noção, respeita mais, respeita muito mais, né? Mas então começa quando muito cedo, criança, por conta disso, né? Aí depois, o que a gente tem visto muito, os que começam já um pouco mais tarde, a maioria são encaminhados para a gente pelos endócrinos ali, né? Porque já estão com... Hoje, eu não sei se você tem aqui os números do índice de obesidade infantil, número crescente, né? Cresceu, a curva está muito acentuada aqui no nosso país. E continua crescendo, né? Crescendo, não está entrando. Não está está aumentando. Crescente. É muito comum, pegando nesse ponto, já que você trouxe, mais na parte de atividade física amadora, a gente pega no consultório, acho que o Flávio também, sempre que a gente lida com um paciente mais com uma comorbidade crônica, diabetes, uma obesidade, que é o mais comum do consultório, sempre chega aquele momento da consulta que a gente tem que definir qual é a atividade física que o paciente vai fazer, né? Então, aí chega naquela parte onde muitos já vêm armado, tipo, pô, Flávio, academia, eu não gosto nem de academia, não. Eu odeio academia. Pô, e aí, o que nós vamos fazer? Que esporte que seria legal? E aí, esses mesmos pacientes, geralmente, na grande maioria das vezes, é o paciente que não dá para fazer uma atividade com sobrecarga em joelho, em tornozelo, porque vai começar, vai ficar 1, 2 semanas e ele vai parar, né? Porque vai começar a doer, né? O impacto. Com dor ninguém treina. Exatamente. Então, eu acho que é legal você trazer, como você já trouxe, que qualquer um pode fazer a natação, como que você enxerga a natação como uma das estratégias de atividade física para esse paciente. E eu penso assim, a minha cabeça mudou muito, né, do que eu pensava por aquilo que eu disse no início, né? Eu não queria saber de nadar, porque hoje eu estou de novo acima do meu peso normal, preciso me cuidar em relação a isso, mas eu estive muito na minha infância, ali no início da minha adolescência. E a gente, quem passa por isso, quem está nos escutando, que vive isso, entende que é uma exposição, a gente não se sente à vontade. A gente vai para dentro de uma academia, a sensação que a gente tem é que está todo mundo olhando para a gente, né? A gente às vezes até gosta de um esporte como um vôlei, como um basquete, mas você não tem aonde praticar de uma forma amadora. Tem alguns projetos em centros esportivos na cidade, mas ainda assim muito abaixo do que deveria. Pro adulto não tem nada. Então assim, e ainda assim a pessoa ela se sente muito exposta. E eu achava que na água eu estaria exposto, mas quando a gente entra na água, parece que você se fechou num mundo que é só seu. Você enfia a cabeça na água para nadar, você não está vendo ninguém está te vendo, você está ali no seu mundo, fazendo o seu esporte, conversando com você mesmo. Então, para muitas pessoas, vai além do bem-estar físico, né? É um bem-estar mental muito grande, porque é um momento onde você relaxa, você descansa, não tem ninguém ali
te julgando, te avaliando, te observando, está todo mundo, cada um na sua raia, fazendo o seu treino e está tudo certo. E é um ambiente que também é muito frequentado por pessoas com esse perfil que precisa dessa ajuda, né? Muito frequentado. Então, isso faz também com que a pessoa se sinta um pouco mais à vontade nesses ambientes. Você vai para uma academia, dependendo da academia que você vai e o horário que você vai ali, tá cheio dos fitness ali, né? Então, você chega lá, você fica até meio... Não deveria ser uma preocupação essa que eu estou falando a vocês, mas esse meu relato é de quem já passou por isso. Você não quer se expor. Então, não é uma coisa fácil, né? Como foi para mim. O médico falou, olha, você vai ter que emagrecer, você vai ter que ir para a piscina. É um baque na hora isso para a gente. A pessoa ela fica meio receosa de passar por isso. Mas a dica que eu dou para vocês, não porque eu pesquisei, porque eu fui atrás de saber, mas porque eu vivi isso, tá? Vai para a água, vai para a piscina. Você vai se sentir em casa, parece que você volta lá quando você estava no útero da sua mãe. É você, é sua aguinha ali, você está fazendo seu exercício físico e vai dar tudo certo. É legal, eu gosto muito da água por causa do som. Aí você entra na água, o som é totalmente diferente do que você escuta fora da água, né? Sim. E é uma sensação muito, muito boa, né? Assim. Sim. E, Eric, e locais que as pessoas vão encontrar a oportunidade de nadar? Você falou que você teve experiência pela PAN e pelo... A gente já citou a Ingapool, né? É só ir lá e pedir para falar assim, eu quero entrar na fábrica, ou eu quero entrar pro treino, como que funciona? Sim. Vai muito de qual é o seu objetivo, né? Então, hoje na fábrica, nós atendemos a crianças e adolescentes. A faixa de idade, então, você tem... A partir de 8. A partir de 8. A partir de 8, né? E até... vai até o sênior, que hoje nossos atletas mais velhos ali, eles estão com 18, 19 anos. Não que não possa ir além disso, né? Mas é uma questão muito... Eu prefiro, quando o atleta chega ali com 17, 18 anos de idade, ele estiver bem, nadando bem, eu sei que a vida acadêmica vai entrar, eu faço tudo que eu posso para estimular esse atleta a ir embora para os Estados Unidos. Treinar lá, estudar lá. Porque daí eu sei que ele vai encontrar o que ele realmente precisa para ele subir o próximo degrau. Isso é uma coisa bem interessante, né? Que isso faz parte do projeto da fábrica. Sim, também, né? Isso faz parte do projeto da fábrica, né? Então, a fábrica um dia vai ter uma equipe de alto rendimento, né, a nível absoluto, né? Não sei. Se tiver, provavelmente vai ser povoado por atletas que vão estar fora. Porque a gente estimula, a gente conversa isso com as famílias, a gente conversa isso com as crianças, com os adolescentes, para que eles tenham nisso uma oportunidade. Seria um dos legados que isso tudo deixaria para ele. Mas voltando ao assunto, quando você procura um local para nadar, você tem que ver qual é o seu objetivo, né? Então, eu quero nadar, mas eu não quero competir. Então, assim, hoje nós temos várias escolas na cidade que desenvolvem esse trabalho, você deve conhecer. Eu conheço, né, a Ingapool e a MG, porque estou dentro delas diariamente. E o que você deve levar em consideração? Primeiro, o histórico que esse local tem com essa modalidade. Não é algo tão simples assim de se desenvolver para os profissionais que trabalham com isso. Uhum. Então, exige um cuidado, uma atenção, existe um jeito de introdução de cada tipo de pessoa para essa modalidade. Não é simplesmente, entra nessa raia e faz isso agora, né? Nós estamos lidando com gente, né? Então, assim, temos que ter pessoas preparadas na borda para entender o seu caso, para passar para vocês aquilo que vocês realmente precisam fazer, aquilo que vocês vão se sentir bem, inclusive, em fazer. E, além disso, o corpo imerso à água ali, a gente tem que estar cercado da certeza de que nós estamos num lugar salubre, né? Sim. A piscina tem que ser bem tratada, tem que estar numa temperatura adequada, nem muito quente, para que você não corra o risco de passar mal ali, e nem muito fria, para que você não corra o risco de ter uma lesão, né? Se você vai fazer uma natação em piscina muito fria também, você entra na água, a musculatura para produzir calor, contrai. E aí você está ali fazendo movimentos, às vezes, com uma certa amplitude, o risco de você romper uma lesão fibra, muscular ali é muito grande. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Aquele local é um local legal, aquela piscina é uma piscina boa, tá tudo certo, ok, vamos lá. E aí, com relação aos objetivos, é isso, né? Hoje é mais assim, a fábrica para quem busca desenvolver a natação
como um esporte competitivo, né? Mas ela trabalha em parceria com as escolas que trabalham, e essas escolas trabalham com todos os objetivos possíveis, né? E além, né? Às vezes não é nem só a natação, tem hidroginástica também, sim, né? Sim. Para quem... Meu pai faz lá no Ingapu. Então, às vezes a pessoa não quer nadar, tem pessoas que não querem colocar a cabeça na água, né? E é legal que assim, né? O meu pai não sabe nadar, nunca nadou. E ele adora a hidroginástica. Adora estar em contato com a água, sabe? Temos muitos casos desses, pessoas que não sabem nadar, mas que gostam de fazer hidroginástica. E daí lá se sente muito bem lá. Eric, a gente vai ter que marcar um novo episódio contigo, cara, porque tem muito assunto. Tem muita coisa. Tem ainda, a gente tem bastante coisa para falar ainda. Murilo, considerações finais? Eu só aprendi aqui hoje, né? Eu vim aqui para tomar uma aula hoje aqui. Conhecer pra água, né, Flávio? Certeza. Eu já nadei de forma amadora, né? Nunca competi, mas gosto da piscina. Mas eu aprendi muito aí sobre o projeto, gostei muito, achei muito interessante o projeto da fábrica de nadadores. Eu vejo sempre o Flávio postando e tal, com os meninos lá, mas eu não tinha entendido ainda exatamente o que era a fábrica. E eu achei a ideia sensacional. Acho que isso aí vai só aprimorar e eu gostei muito de conhecer. Aprendi muito hoje. Agradeço. Aqui. Eric, considerações finais aí? Eu agradeço aí o espaço que vocês me deram, um espaço para que mais pessoas escutem falar de fábricas de nadadores, entendam um pouco mais. Às vezes até pessoas que estão dentro, né, que hoje fazem parte da que a gente chama família fábrica, estão dentro, mas não sabem a essência ainda, né, do que é isso. É um espaço que eu agradeço muito a vocês por poder estar falando disso. A gente agradece também, né, teu tempo, e já fica o convite para um próximo episódio. Estarei novamente. Sempre à disposição. Para a gente conversar mais. A gente ainda tem bastante coisa que eu quero falar da parte de treinamento mesmo ainda. Fica para a próxima. Mas é isso aí. Eric, muito obrigado de novo por estar aqui. Murilo, obrigado de novo, cara. Imagina. Daqui uns dias a gente está aqui junto de novo. Pessoal, por hoje é isso. Logo mais a gente coloca as redes sociais da fábrica, do Eric, para vocês seguirem, para vocês conhecerem mais o trabalho, verem os resultados. E até breve. Um abraço.